Como sabemos, uma frase deve conter um sujeito kokoro e um predicado àsọtẹ́lẹ̀. Por exemplo, fún àpẹẹrẹ, Ariana e Luana saíram de férias. Ariana àti Luana lọ sí ìsinmi. Então, Ariana e Luana. Ariana àti Luana são sujeito, certo? Enquanto lọ sí ìsinmi, sair de férias, é àsọtẹ́lẹ̀, predicado. Ok? Você sabia que a preposição para tem dois sentidos diferentes? São fun e lati. Fun é usado antes de substantivo ou de pronomes. Por exemplo, fún àpẹẹrẹ, sọ ọjọ́ orí rẹ fún mi. Ọjọ́ orí é idade. Sọ ọjọ́ orí rẹ fún mi. Diga sua idade para mim. Fún mi, para mim. Ok? Agora, vamos usar a outra preposição para, lati. Aquele que é usada antes do verbo. Por exemplo, ra nǹkankan láti jẹ àti láti mu. Ra nǹkankan láti jẹ àti láti mu. Compre algo para comer e para beber. Ra nǹkankan láti jẹ àti láti mu. Láti jẹ àti láti mu, para comer e para beber. Quando falamos em oração, logo devemos saber que ela necessariamente deverá conter verbo. Por exemplo, fún àpẹẹrẹ, Babájídé é garoto esperto. Babájídé jẹ́ ọlọ́gbọ́n ọmọdékùnrin. Logo notamos a presença do verbo ser, jẹ́, que é representado pelo presente indicativo, é. Quem é garoto esperto? Ta ni ọlọ́gbọ́n ọmọdékùnrin? A resposta correta é Babájídé. Dessa forma, Babájídé é o sujeito da oração, pois foi sobre ele que está sendo revelado uma informação.